Olá a todos! Na aula de hoje nós vamos fazer uma conexão entre vetores que são linearmente independentes com combinação linear. E a base é basicamente o teorema aqui. Um conjunto S de dois ou mais vetores é dito LD, ou seja, linearmente dependente, se e somente se pelo menos um vetor de S pode ser escrito como combinação linear dos outros vetores. E aí, como é um se somente se for LD, então um dos vetores é combinação linear dos outros, se um dos vetores for combinação linear dos outros, é LD. E aí uma frase equivalente a essa é dizer essa de baixo, que os vetores são LI se e somente se nenhum vetor é combinação linear dos outros. E a demonstração do teorema até é quase uma observação, porque se você monta, por exemplo, a expressão α1 vezes V1 mais α2 vezes V2 mais αr vezes VR igual a zero, digamos que o V1 é escrito como combinação linear dos outros. Então, ou melhor, vamos começar pelo LD. Digamos que esse conjunto de vetores é LD e digamos que o α1 seja diferente de zero. Fica mais fácil falar aqui. Então, se o α1 é diferente de zero, você consegue isolar o V1. Que aí o V1 vai ser menos α2 sobre α1 V2 mais, né? Aí colocar aqui menos α3 sobre α1 V3 mais menos αr sobre α1 VR. Porque basta passar todo mundo para o outro lado subtraindo e depois passar o α1 dividindo. E se porventura V1 é uma combinação linear dos vetores V2, V3 e VR, é só você, por exemplo, passar todo mundo para o outro lado e voilá. Você vai ter que os vetores são LDs. Então é basicamente isso, a demonstração do teorema. Só que existem consequências interessantes desse teorema. Apesar de ser simples de justificar, mas ela é bem profunda, ela é bem rica em filtrar algumas informações, e também nos ajuda a interpretar o que está acontecendo. Como um trailer para a próxima aula, nós vamos trabalhar com um teorema aqui. Seja S conjunto de vetores V1, V2, VR, todos os vetores contidos em Rn, e vamos supor que R é maior do que N. Então, S é necessariamente um conjunto LD. Por que isso ocorre? Primeira coisa, vamos lá. Os vetores V1, V2, VR são vetores que estão no Rn. Então, digamos que V1, por exemplo, ele tem as seguintes coordenadas. V1, 1, V2, 1, Vn1, que é um vetor no Rn, então tem N números. O V2, assim por diante, aí temos o VR, que é V1R, V2R, VNR. É só vocês pensarem o quê? Que cada vetor que eu estou escrevendo como um vetor coluna. Se você associar esses números como se fossem entradas de uma matriz, então as coordenadas dos vetores eu estou posicionando nas respectivas colunas. Primeira coluna, segunda coluna, résima coluna. O que acontece? Isso é a escrita dos vetores pelo fato de estarem no Rn. Só que a gente quer verificar se os vetores são LI ou não. Então, a gente tem que montar o nosso sistema. α1 vezes V1 mais α2 vezes V2 mais αr vezes VR e igualar a zero. Nisso que nós igualamos a zero, aplicando a distributiva e somando as coordenadas, o que nós vamos obter? Que a primeira coordenada do lado esquerdo, qual é a primeira coordenada do lado esquerdo? Bem, é α1 vezes a primeira coordenada, V1 mais a segunda coordenada, então seria α2 vezes... Segunda coordenada não, perdão, segundo vetor, na verdade, né?
que seria o V12, 1, 2, mais alfa R, V1R. Isso tem que ser igual a zero, então deixa eu só colocar um sinal de implica. Então, alfa 1, vamos fazer a segunda linha, né? A segunda coordenada, que seria V21 mais alfa 2, V22 mais alfa R, V2R. Isso tem que ser igual a zero, até a n-ésima coordenada, que aí seria alfa 1 vezes Vn1, Vn1 mais alfa 2 vezes Vn2 mais alfa n Vnr igual a zero. Então nós teríamos esse sistema linear. Deixa eu só verificar se o enquadramento da câmera está correto. Um pouquinho aqui, então só ajeitar aqui um pouco. Enquanto isso, observem o seguinte. Nós temos um sistema linear com quantas equações? Como é que a gente vai contabilizar o número de equações? Observe que na primeira equação, aqui nós temos o 1, 1, 1. Na segunda equação, 2, 2, 2. Então, as equações aqui, se a gente observar que a última equação vem com n, então nós temos n equações. Só que quantas incógnitas? R, porque quem é o desconhecido? É o alfa 1, alfa 2, alfa R. Como nós temos n equações, R incógnitas, só que R é maior do que n, isso quer dizer o quê? Que nós temos mais incógnitas do que equações. Se nós temos mais incógnitas do que equações, é porque nós vamos ter variáveis livres. Tendo variáveis livres, nós vamos ter infinitas soluções para o nosso sistema linear. Tendo infinitas soluções para o nosso sistema linear, a consequência que nós temos é que nós temos soluções não nulas para alfa 1, alfa 2, alfa R, e, portanto, esse conjunto de vetores, de fato, é linearmente dependente. Então, qual é a interpretação que nós podemos tirar a partir desse teorema? Que se você está no espaço Rn, qualquer lista de vetores que tenha uma quantidade maior do que n, necessariamente tem que ser um conjunto LD. Então, se você tiver num exercício, e aí você tem, por exemplo, 4 vetores no R3, V1, V2, V3, V4, e o exercício pede para discutir se esses vetores são linearmente dependentes ou independentes. Como a quantidade de vetores, que são 4, é maior do que 3, porque está no R3, então você já pode afirmar por esse teorema que os vetores são LD, e você já pode afirmar pelo teorema que um desses 4 vetores, fixado um desses 4 vetores, pelo menos um, esse vetor vai ser combinação linear dos outros 3. Então, isso meio que já dá, vamos dizer assim, uma noção de que assim, vai preparando o terreno, vamos colocar assim, para a definição de uma dimensão do espaço vetorial. Então, estou preparando o terreno para isso. Inclusive, a partir da próxima aula, já vamos começar a falar sobre o que é dimensão de um espaço vetorial. Com isso, para poder falar de dimensão, nós precisamos falar de base. E esse tema será o tema da nossa próxima videoaula. Então, espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, estou à disposição e até a próxima.